perdoe os nossos pecados. Amém. Prezados irmãos e irmãs, hoje, para todos nós, um dia de profundo respeito, de dor e ao mesmo tempo uma experiência profunda do amor divino. O Pai eterno que enviou seu Filho único para o resgate da humanidade. O primeiro texto que meditamos de Isaías, capítulo 52, um texto muito bonito e que nos remete também ao servo sofredor, o próprio Cristo. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, foi ferido por causa de nossos pecados, tomou sobre si a nossa doença, o pecado arraigado na humanidade, no coração da humanidade. Eu gosto de dizer que a cruz de Cristo, fincada no chão da história, como que furasse e perfurasse o coração da humanidade, uma crosta dura, criada pelo pecado, uma camada que apenas esta cruz salvadora poderia perfurar. E ali Jesus deixa passar o seu sangue redentor, que volta a pulsar o coração ressequido do homem e da mulher, distantes de Deus. Nossa alma estava entregue ao maligno, estávamos como ovelhas sem pastor, cada um seguindo o próprio caminho, diz a carta aos Hebreus, capítulo 4. Por isso agora temos um sumo sacerdote eminente, que entrou no céu. Aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça. Porque diz assim a carta aos Hebreus: porque o culto antigo no templo, o sumo sacerdote que entrava uma vez por ano para derramar o sangue de um animal sobre o propiciatório, recordando a antiga aliança, tem à sua frente uma cortina que o esconde de todos os outros, chamado Santo dos Santos, ali neste lugar onde apenas o sumo sacerdote entrava, onde fazia o ritual e oferecia o sangue e o incenso para que chegasse até Deus. Agora não há mais a cortina, porque ela é rompida, porque o céu veio até nós, e ele entra no céu, este sumo e eterno sacerdote e definitivo sacerdote, não pede e clama e repetidamente precisará oferecer o sacrifício, mas uma vez por todas este sacrifício foi oferecido. Não mais a ovelha morre para expiar o pecado do pastor, mas é o próprio pastor que dá a vida pela ovelha. Quando começamos o texto que agora foi proclamado, Jesus diz logo na sua primeira fala: a quem procurais? Hoje pergunta a você e a mim: a quem você procura? O que você procura tanto? O que ocupa o seu tempo? O que ocupa o espaço da sua vida até agora? De que maneira vivemos? O que buscamos com tanto afinco? O caminho no qual estamos trilhando é um caminho que nos leva para algum lugar? Ou estamos girando em torno de nós mesmos, de nossos problemas, sofrimentos e coisas materiais? A quem procurais? Logo em seguida chama a atenção de Pedro,
Quando Judas chega com aquela tropa de soldados e Pedro tira a espada da bainha e fere um deles, a palavra de Jesus: guarda tua espada na bainha. Também gosto muito desta frase: guarda tua espada na bainha. Guarda o seu ímpeto, ouça, medite, depois reaja, pense primeiro, invoque primeiro a Deus, não leve a sua vida de qualquer jeito, não faça opções sem rezar e sem pensar, não dirija palavras que primeiro não tenham passado pelo coração. Cuidado, porque nós às vezes ferimos. Jesus pede para guardarmos esta espada. Ele é contra a violência na palavra e no gesto. Por isso devemos nos reeducar também quando a ofensa vem a nós ou vem a alguém do nosso lado, como veio a Jesus e Pedro quis defendê-lo. A nossa reação de ira, de ódio, coloca por terra tudo o que estamos fazendo aqui agora. E o nosso ritual fica completamente vazio, porque na hora em que precisávamos, nós fomos fracos. Pilatos diz: eis o homem, et homo, eis o homem. Que vergonha para nós, meus irmãos, Deus se fazer homem, uma criatura, e de repente nós amarramos as mãos dessa criatura, que é o próprio Filho de Deus, coroamos com uma coroa de espinhos. Ele é ridicularizado. Deus visita a criatura e a criatura ridiculariza o próprio Deus. Eis o homem. Ali está estampado tudo de ruim que a humanidade tinha naquele homem, que é Deus, e que assumiu, esvaziou-se a si mesmo, se fez obediente até a morte, e morte de cruz. Quando Deus manda seu Filho, poderíamos imaginar uma balança daquelas antigas que tem dois pratos. Não sei se você já viu. Quando coloca um peso de um lado, o outro sobe, não é assim? Quando Deus desce das alturas no seu Filho Jesus Cristo, a humanidade que está aqui é erguida. A vinda de Cristo, que assume a nossa fraqueza, Ele desce para nos reerguer. Nós somos erguidos pela misericórdia e pelo amor de Deus. Ainda falando sobre esta cena, quando Pilatos diz: eu tenho autoridade, você não sabe, para te livrar disso aqui? E Jesus diz: toda autoridade vem do alto. Outro pensamento importante para nós neste dia: se você se acha muita coisa, porque é isso, é aquilo, ou porque faz isso ou faz aquilo, lembre-se que o que você faz ou deixa de fazer só é possível se Deus o quiser. Porque o respiro que você acabou de dar agora, enquanto eu estou falando, esse ar que acabou de entrar nas suas narinas, Deus permitiu que entrasse. Você nem está percebendo. Compreender o que eu digo, raciocinar o que eu digo, você não se dá conta disso, nem eu, só porque Deus o permite. A autoridade para estarmos vivos é dele. E às vezes nos achamos demais. E Jesus falou para Pilatos: toda autoridade vem do alto. Por isso toda autoridade tem que ser exercida com discrição, com respeito, autoridade discreta, no amor, administrarmos bem as coisas que Deus coloca nas nossas mãos. E vai seguindo esta condenação injusta. No Calvário, meus irmãos, Jesus vai se aproximando, chegando ali. Tem uma lenda que diz, não é bíblico, mas apócrifo, diríamos assim, mas eu acho muito bonita a comparação, que quando a cidade de Jerusalém teria sido construída e os muros, as pedras eram escolhidas a dedo, poucas vezes eram lapidadas, mas já escolhidas para preencher os espaços. As pedras ruins, muito mal formadas e
que não dava para aproveitar, jogava-se fora dos muros. Uma montanha tão grande de pedras veio a formar esse monte Calvário, com pedras rejeitadas. A última foi o próprio Filho de Deus, a pedra rejeitada que tornou-se a pedra angular. Jesus, à margem, nasceu fora da cidade, criou-se nas beiradas das cidades e nas aldeias e morreu fora. A vida dele já mostra que alguma coisa de errado existe em estruturas estabelecidas, corrompidas, inclusive religiosas. E ele prefere a simplicidade daqueles que têm a pureza do coração. Por isso enaltecemos muito a figura do Santo Papa atual, o Papa Francisco, que como um resgate ao essencial, nos mostra o Evangelho puro no coração de Cristo. A estrutura pesa quando ela não tem alma. A sua família organizadinha, arrumada, quem paga a água, quem paga a luz, quem paga o telefone, quem faz a compra, quem faz isso, faz aquilo, uma beleza. Mas muitas vezes é seca, não tem coração, não tem alma. Uma paróquia arrumada, organizada, pastorais, movimentos, comunidadezinhas, não sei o que lá, a missa tem esse, tem aquele. Muitas vezes uma comunidade morta, porque não tem coração. Estrutura sem alma não é a vontade de Deus. A estrutura pesa. E o pior, criamos mais sistemas ainda. Quanto nos deixarem, nós vamos fazer normas, não é assim? Coisinhas aqui, coisinhas ali, e nos apegamos a essas normas a ponto de esquecermos o essencial. Por isso, um dia como esse, que coloca tudo por terra e nos lembra que a morte é certa, e se não estivermos com Jesus, não reerguiremos. Tudo vai ficar por aqui mesmo. A túnica dele foi sorteada. A túnica, vocês sabem, que é um símbolo da unidade de Jesus com o Pai. Por isso ela não é rasgada, não é desfeita. A Escritura já previa que essa túnica, esse símbolo é muito forte da Escritura. Pode ver que as outras coisas sortearam, algumas peças rasgaram, dividiram, mas a túnica está lá. Lembra a túnica que o sacerdote também usa? Porque ele é ministro e age em nome de Deus. Essa túnica é sorteada, mesmo sendo jogada, ali está o símbolo da unidade. Mesmo pisoteada, a Igreja de Cristo, ela continuará intimamente ligada a Ele mesmo. Às vezes tentam sujá-la, e do lado humano muitas intempéries, mas o Espírito Santo, na sua pureza, na sua água pura e também no seu fogo avassalador, mantém essa igreja sempre viva e sempre jovem. E quem consegue compreender a força do Espírito Santo, deixado por Jesus, consegue ver a igreja de Cristo, e não a igreja do padre fulano, ou do papa fulano, ou da dona Maria, ou do senhor fulano, não. Mas quando você consegue compreender a salvação que nos trouxe um dia como este, você passa a ver a religião cristã de forma diferente. Infelizmente nem todos têm capacidade, às vezes demoram anos para isso, outros morrem sem compreender e vivem uma religião aparente, esquisita a vida inteira. Mas aqueles que se dão conta da grandeza da entrega de Deus por nós, nunca mais será o mesmo. Felizes aqueles que conseguem fazer uma experiência de contemplação de um amor maravilhoso de Deus por nós. De pé estava sua mãe Maria de Cleofas, Madalena e o discípulo. Aprendemos com a fortaleza da Virgem também para a nossa vida. Mesmo na dor dilacerante, uma espada no coração, mas essa mulher está de pé. Você já viu gente assim, perto de você, talvez na sua casa, na sua família. Às vezes respiramos e falamos, como que pode
de onde vem a força desta pessoa. Mas também vemos muitos caídos, desanimados, reclamões, que blasfemam facilmente, isso aos montes. Mas às vezes uma luz aparece aqui e acolá de pessoas fortes. Eu diria, quase que de forma poética, que são essas pessoas que seguram a iluminação numa comunidade. Nós não vemos a olho nu, mas Deus enxerga quem segura esta paróquia, quem segura esta comunidade, onde estão as colunas basilares no território desta comunidade. Aquela senhorinha lá, que ninguém nem sabe que existe, aquele outro fulano, aquele jovem, não sabemos onde estão essas colunas, mas nós temos, e são colunas invisíveis, fortalezas que sustentam a nossa igreja. Nós vamos meio que junto, quase que sendo iluminados por essas pessoas invisíveis, mas que sustentam a espiritualidade católica naquele lugar. Eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe. Maria, mãe da igreja, que nos acompanha e auxilia, e pedimos a ela, nossa querida padroeira, que também coloque sobre nós o seu manto, para que na dor e na tristeza possamos ter a mesma força que ela teve até o último momento. Levaram Jesus para o jardim, ali o colocaram. Este jardim fará brotar novamente uma vida. O grão de trigo, se não morre, ele não germina, disse o próprio Jesus. Ali, sepultado o Filho de Deus, depois de 3 dias ressuscitará. Este jardim do sepulcro será para nós novamente o jardim do Éden, reconquistado pelo sangue precioso de Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre.